Olá, pessoal! Então vamos continuar nossa aula e agora falando sobre o sistema fundamental. Falamos sobre o sistema de revestimento, que é oriundo da protoderme, e agora o sistema fundamental, que provém do meristema fundamental. Então, olha só, o meristema fundamental diferencia-se em três tecidos, que é o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. O parênquima tem uma diversidade enorme de tipos celulares e desempenham várias funções também, desde preenchimento até reserva. Já os outros dois tecidos, colênquima e esclerênquima, cada um com suas particularidades, mas estão relacionados com a sustentação dos órgãos vegetais. Então, resumindo, o sistema fundamental é constituído desses três tecidos, ok? Os três provêm do meristema fundamental. Então, tá aqui algumas células parenquimáticas, constituindo o parênquima aqui no slide 32. Olha só, o parênquima, como eu falei, tem constituído por vários tipos, né, de várias formas celulares. Então, na foto aqui da esquerda, a gente vê células de lúmen grande. Lúmen significa o espaço celular do protoplasto, tá? Delimitado ali pela parede celular, que é delgada. O parênquima tem parede celular primária e tem campos primários de pontuação. Do lado direito, o parênquima, ele tem esse formato meio que estrelado e recebe o nome de diafragma. Em geral, ele está relacionado com a sustentação, em geral, de lacunas de ar. Embaixo, mostrando então essas lacunas de ar, não está evidenciando o diafragma na foto de baixo, e todos eles são tipos diferentes de parênquima, tipos celulares do mesmo tecido. Então, olha só, como eu falei para vocês, tem parede primária, delgada, ela é constituída de celulose, hemicelulose e substâncias pépticas. Como ela tem parede celulósica, como é uma parede primária, então ela tem campo primário de pontuação. Ela não tem as pontuações, lembra da aula de célula? Então, aqui ela tem campo primário de pontuação com plasmodesmos, que é o que vai fazer o contato entre uma célula e outra. Elas desempenham diferentes funções e uma delas também pode ser a produção de substâncias. Então, elas apresentam protoplasto vivo e apresentam também grandes vacúolos. Então, aqui tem três fotos mostrando tecido parenquimático, ok? Essa foto superior direita está em corte longitudinal para mostrar para vocês que elas fazem contato entre uma célula e outra por esses campos primários de pontuação. E as outras duas fotos são em corte transversal, ok? Vistas, então, em corte transversal. Isso aqui é uma raiz de milho, no slide 34. E aí, onde que se localiza o parênquima, então? No caso de órgãos cilíndricos, pode haver o parênquima que fica logo abaixo da epiderme, que chamamos de parênquima cortical ou córtex, e o parênquima medular, ou a medula, que fica internamente. Então, no caso aqui dessa foto, que é uma raiz de milho, tá bem claro, né? Abaixo da epiderme tem o parênquima cortical e no centro, para dentro das unidades vasculares, que é o assunto da nossa próxima aula, é a medula. Tanto um parênquima quanto o outro, o cortical e o medular, está desempenhando uma função de preenchimento, tanto no córtex quanto na medula. Então, a gente fala que é um parênquima de preenchimento. É claro que ali eles também podem estar secretando substâncias e armazenando também. Então, a gente fala que é um parênquima de reserva. Mas já eu começo a falar das funções. A gente pode dizer assim, que o parênquima ele pode desempenhar a função de preenchimento, a função de reserva ou a função de fotossíntese. Então, nesse cortical e medular, a gente já subentende que ele está preenchendo e também pode fazer a reserva de algumas substâncias. Nessa foto aqui, do slide 35, é um limbo foliar cortado transversalmente, há um estômato ali na frente e tal, e tem dois tipos de parênquima. O superior é chamado de parênquima palissádico, porque tem um formato de palissadas. E o outro, que é o parênquima esponjoso, ele era chamado de parênquima lacunoso. Só que nem sempre ele forma lacunas verdadeiras. Acontece que há um espaço intercelular maior. Então, o nome, hoje em dia mais utilizado, é esponjoso. Tanto um parênquima quanto o outro estão relacionados com a fotossíntese. Por isso, então, eles estão presentes nos limbos foliares.
Há outros tipos também de parênquimas clorofilianos, como por exemplo o parênquima aplicado. Essa foto aqui, no slide 36, essas setas estão mostrando o parênquima aplicado. Ele parece uma nuvenzinha. Isso aqui é de folha de pinus. Então, não sei se vocês se lembram, mas a folha de pinus, ela é fina, como se fosse lápis aqui, né? Ela é cilíndrica e bem fininha, é um formato acicular, lembrando de novo da aula de morfologia foliar. Quando a gente faz corte transversal, ou seja, nesse sentido, e a gente olha de frente, a gente visualiza desse jeito aqui. E aí a gente percebe que ele não é tão circular assim, tá vendo? Há uma base, há ângulos nela. E o tecido que vai realizar a fotossíntese é chamado de plicado. E ele tem esse formato com essas reentrâncias para compensar o volume que é pequeno desse limbo foliar. Né? Não tem aquele, não é um limbo comum que a gente vê com a lâmina foliar achatada, né? Plana ali. Ela é quase que circular. Então, para compensar essa área pequena, ele aumenta ali a área de contato, tendo essas reentrâncias. Parece uma nuvenzinha. Então, ele é chamado de parênquima aplicado. Aqui, nessas outras fotos, a gente já visualiza um parênquima diferente que está relacionado com a reserva. Nem sempre é reserva de nutrientes. Aqui, ele tem uma reserva de água, então ele é chamado de parênquima aquífero. Esse parênquima, ele tem... Dá uma olhadinha nessa foto 17. Tá vendo essas linhas transversais? Essas linhas, elas são celulósicas. E tem um papel muito importante, quando as células perdem água, as células não entram em colapso. Então, elas funcionam como se fosse uma sanfona, quando ela está túrgida e quando ela está murcha, tá? Então, serve para armazenar água. Onde que ela vai mais estar presente? Naquelas plantas que passam por restrições hídricas, então é interessante para ela armazenar água. Então, esse é o parênquima aquífero. Há também o parênquima chamado de aerênquima, ele tem a função de armazenar ar. Então, tá aqui, ó, a foto. Esses espaços na foto da esquerda, esses espaços grandes que se tem ali, eles servem para armazenar ar. Então, assim, e aí é comum em plantas aquáticas, que, ao contrário dessa anterior, que passa por restrição hídrica, aqui ela passa por excesso de água. Então, uma forma dela compensar isso é tendo o aerênquima que faz a armazenação, que armazena ar. E aí, para evitar que essas lacunas entrem em colapso, é muito comum que se tenha aquele tipo de parênquima braciforme. Lembra aquele parênquima que eu falei lá no primeiro slide do tecido fundamental, que é o diafragma? Esse diafragma está mostrando aqui na foto do lado direito. Só que aqui ele tem braços curtos. Há diafragmas com braços mais alongados. O tamanho desses braços e também o espessamento da parede desses braços também é utilizado como caráter taxonômico. Parênquima de reserva nutritiva, o nome vai variar de acordo com aquilo que ele está armazenando. Nesse caso aqui, ele está armazenando o amido. Então, o nome dele é parênquima amilífero. E aí, a gente vai tentar colocar na aula prática um testezinho com uma substância chamada Lugol, para a gente evidenciar esses amiloplastos. Então, parênquima amilífero porque armazena amido. Vamos fazer uma pequena pausa.